Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Jornada da Manifestação. Nos próximos vídeos que vêm a seguir, eu vou falar para você sobre essa mecânica da manifestação. Nós vamos nos aprofundar nesse processo para que possamos entender, né, por que muitas vezes nós gostaríamos de estar vivendo a realidade, mas estamos vivendo outra. Quanto mais soubermos sobre isso, mais proativos nós vamos ficar nesse processo e consequentemente, nos tornaremos co-criadores mais conscientes, né? Então, eu acho isso super relevante, super importante. Bem, nesse primeiro vídeo, eu vou dar uma abordagem geral e nós vamos começar a aprofundar um pouco mais nos vídeos que vêm a seguir. Bem, eu tenho aqui algumas perguntas que eu já fiz em algum momento, né, algumas reflexões que já foram feitas. Eu gostaria de levantar essas reflexões aqui novamente, para que a gente possa compreender melhor esse processo e mais, compreender como nós estamos nesse processo. Quais são as dificuldades que nós temos enfrentado para não estarmos manifestando a realidade que nós gostaríamos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria aí de refletir é sobre o seguinte: você sabe qual a vida que você gostaria de estar vivendo hoje? Né? Você tem clareza e isso vem para vocês de forma objetiva? Então, isso é uma coisa super importante, porque geralmente eu falo que existe uma questão de uma reclamação generalizada. Todo mundo, às vezes as pessoas estão reclamando porque tem satisfações, mas existem algumas questões nesse processo. Muitas vezes a gente nem sabe por que a gente está insatisfeito. Então é aquela insatisfação crônica que a gente nunca não tem clareza sobre isso. Então, por isso que o exercício que foi enviado ontem por áudio é importante. Por quê? Porque a partir do momento que você compreende os focos de insatisfação, você vai ter uma oportunidade de colocar energia, de colocar atenção naqueles pontos específicos. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ai, a minha vida tá horrível. Mas o que significa a sua vida tá horrível? Quando você olha áreas específicas, relacionamento, saúde, trabalho, você começa a entender que às vezes tem uma área que você precisa colocar mais foco, que não está da forma como você gostaria que fosse, mas às vezes as outras estão. Às vezes realmente é algo que, por exemplo, todas as áreas precisam de mais atenção. Mas isso você só vai saber se você começar a olhar para a sua vida com esse olhar, né? Ter esse olhar de realmente observar onde que você está insatisfeita. Então, é o seguinte, então o primeiro ponto seria isso, né? A gente realmente pensar, tá, como que é essa vida que eu gostaria de estar vivendo? Mas antes dessa pergunta, existe uma pergunta que é: quais são os focos de insatisfação hoje? Porque às vezes também tem isso. Eu sei qual que é a vida que eu gostaria de estar vivendo, mas não sei quais são os pontos que estão me gerando insatisfação. Às vezes, eu sei os pontos que estão me gerando insatisfação, eu já tenho clareza, mas eu não sei como seria a vida que eu gostaria de estar vivendo. Então, só para a gente entender, existe dois pontos. Existe um ponto que é o que existe hoje, né? E esse ponto que existe hoje é a realidade. Então, o que é aqui, nessa minha realidade, que não está da forma como eu gostaria? O que está me gerando insatisfação aqui? Aí eu vou olhar para esse outro lugar, que é como eu gostaria que fosse. Quando a gente tem clareza sobre esses dois pontos, isso automaticamente vai gerando uma tensão criativa e vai ficando mais fácil de a gente, nessa realidade, atrairmos essa que a gente gostaria de estar vivendo. Bem, mas isso é só uma forma muito superficial de olhar para esse processo. Essa é só a base. Compreender onde eu estou e onde eu quero chegar é só o primeiro ponto, mas existe muito mais coisa além disso, que pode estar sendo justamente o bloqueio daquilo que você gostaria de viver.
Então, só que eu digo o seguinte, que entender esses focos de insatisfação, né, é importante, mas também saber onde você quer chegar é super importante. Porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente vai pegar qualquer caminho. É como se você estivesse pegando um carro para você andar numa cidade gigantesca e você não sabe onde você quer chegar. Você pode ir para qualquer lugar, não é mesmo? Eu até costumo dar aquela... Quem já fez trabalhos comigo e tudo sabe que eu sempre dou aquele exemplo do táxi. Você pega um táxi numa cidade maior, por exemplo, você está em São Paulo e fala, eu não quero ir na Avenida Paulista. Esse táxi pode te levar em qualquer lugar, porque você só sabe onde você não quer ir, mas não sabe com objetividade onde você quer ir. É diferente de você falar, eu quero ir em tal rua, tal número, tal bairro. Então você deu dados muito específicos para que você chegue nesse objetivo. E às vezes a gente não faz isso na nossa vida real, né? A gente não faz isso no nosso dia a dia. A gente fica muitas vezes, inclusive, presos onde? Na insatisfação, presos na reclamação, presos na falta. E a gente vai entender que isso é um ponto super importante, porque vai ditar muito da nossa frequência. E a nossa frequência vibracional é um ponto determinante para a realidade que a gente, para a criação da realidade que a gente vai viver. Bem, então, eu já fiz aqui um link com o exercício de ontem. É super importante, se você ainda não fez, dá uma olhadinha no áudio, tá? Naquele áudio que eu mandei, para que vocês possam entender, né, como que para vocês poderem dar uma olhada na vida de vocês de uma forma mais ampla, de uma forma mais sistêmica, olhando para todas essas áreas e observando qual é o ponto onde vocês estão, quais os pontos de insatisfação e onde vocês querem chegar, onde vocês gostariam de chegar, e tudo só para vocês terem clareza sobre o processo. Ter essa clareza, né, pode te ajudar a colocar a atenção e o foco nos pontos onde você precisa. Lembrando que onde nós colocamos o nosso foco, onde nós colocamos a atenção, nós energizamos, né? Então, se a gente está com o olhar para a falta, nós vamos co-criar mais falta. Se nós estamos com o olhar, né, para o que a gente quer manifestar, a gente tem mais chance de atrair essa realidade, tá? Mas talvez... e aí é isso, né? Talvez você já tenha essas noções das suas insatisfações, já tenha noção desse processo todo, mas ainda assim você pode estar se questionando. Ok, eu já sei o que me gera insatisfação, eu já sei onde que eu gostaria de chegar, mas ainda assim eu não consigo manifestar aquilo que eu desejo. Bem, então a gente vai entender melhor, né, por que isso pode estar acontecendo. O que você precisa, primeiramente, é entender a dinâmica da manifestação. Então, geralmente a gente olha a manifestação de uma forma muito superficial, só de acordo com o quê? Com a realidade que está manifestada. Só que o que eu costumo dizer é assim, a realidade que você está vivendo hoje, ela já foi cocriada há muito mais tempo. Por isso que eu até digo que brigar com o que está manifestado é perda de tempo. Não adianta eu ficar preso naquilo que está me gerando insatisfação, sendo que eu já criei essa realidade em outro tempo. Então não adianta. Essa realidade só está se manifestando nesse momento. E aí o que eu falo? Eu fortaleço essa realidade quando eu fico resistindo a ela. Mas isso é assunto para o outro vídeo. Mas vamos lá. Então, o que acontece? 90% do que está manifestado foi criado primeiramente no nível mais sutil, no nível dos pensamentos, das emoções, das crenças, da energia, né? É nesse nível. O não manifesto, o não palpável, né? Aquilo que a gente nem consegue ver. Somente 10% é aquilo que realmente, pronto, essa realidade se manifestou, essa realidade agora faz parte da minha vida, ela já está plasmada, ela já está manifestada, faz parte da minha realidade já.
Então, nós precisamos entender que olhar para o processo de cocriação é olhar para todo esse conjunto, para todo esse processo, desde o não manifesto até o manifesto. E entender tudo isso vai ajudar muito para que a gente possa não só entender o porquê que eu estou vivendo uma realidade, mas a gente começar a atuar nesse processo, liberando bloqueios, liberando algumas situações, compreendendo como proativamente, dinamicamente, eu posso atuar, né, nessa mudança, né? Que é o que realmente, se você está assistindo esse vídeo, com certeza também é o seu caso. Não tem ninguém que não tem alguma coisa ainda que gostaria de modificar, de transformar, não é mesmo? Então, vamos lá. O ponto principal é entender sobre a criação da realidade, tá? Então, vamos lá. A base da formação da realidade são as imagens. Então, assim, as imagens que você tem no seu sistema corpo, mente, emoções, energia e espírito são essas imagens que vão atrair os elementos que estão em ressonância com elas. Então, bem, tanto é que, assim, todo o nosso sistema, ele funciona e ele age através do quê? Das nossas imagens. E é tão interessante porque o cérebro não sabe nem distinguir o que é real e o que é uma fantasia, o que é o simbólico. Ele não tem essa noção. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma imagem mental, o cérebro decodifica aquilo como se fosse real. E ele age como se fosse real. Vou dar um exemplo. Se você vive uma situação muito traumática, naquele momento, todo o seu sistema corpo, mente, emoções, energia e espírito, eu vou até reduzir isso, colocar como se fosse o nosso sistema corpo-mente. Todo o nosso sistema corpo-mente vai reagir a esse trauma, a essa situação que foi vivida e que foi traumática. Então, a gente vai ter emoções, né? Nós vamos ter o nosso sistema energético vai responder a isso. Consequentemente, todo o nosso sistema endócrino, todo o nosso corpo vai reagir a isso. Tanto é que, diante de uma situação traumática que me gerou medo, por exemplo, todo o meu organismo entra em estresse e eu começo a liberar no meu corpo hormônios, neurotransmissores que estão alinhados ao que eu estou sentindo. Né? Então, por exemplo, se for estresse, se for o medo, então eu tenho cortisol, eu tenho adrenalina, né? E, consequentemente, várias reações no corpo vão surgindo. Aumento do aporte sanguíneo periférico, né? Dilatação de pupila, ou seja, uma série de fatores. Então, todo o meu sistema corpo, mente, emoções, energia e espírito estão em ressonância, nessa mesma frequência, nessa mesma em alinhamento com tudo aquilo que está acontecendo e que começou a ser despertado, com as emoções que foram despertadas. Ok. Aí passou. Se você fechar os olhos em outro momento e começar a relembrar, trazer as imagens daquele momento, possivelmente, se você ainda sente a mesma emoção que você sentiu naquele momento, todo o seu corpo começa a responder como se essa imagem como tivesse acontecendo no momento presente. Então você começa o seu corpo, mente, emoções, energia e espírito começa a entrar em ressonância com essa imagem e com os conteúdos dela. Então o cérebro não distinguiu que aquilo ali é só uma lembrança. Ele acredita que isso é o quê? Que isso é real, né? Então, isso é só para vocês entenderem como que as imagens são importantes e que elas ditam tudo, né, dentro do nosso sistema e, consequentemente, ajudando aí a criar, né, a realidade que a gente está vivendo. E o que é que a gente pode entender? Então, de acordo com esse exemplo que eu dei, faz de conta que a pessoa viveu algo que foi traumático.
Aquela imagem, ela é o quê? A imagem em si é um fato. É um fato, é uma situação. É um fato neutro. Só que ligado a esse fato, então ele é o que? É uma memória, certo? Ligado a essa memória, eu tenho o que? Emoções, pensamentos, né? E que o mais irrelevante, inclusive, é o pensamento. O que é mais relevante nesse processo? As emoções e as crenças envolvidas, certo? Então, a gente tem uma memória, que é esse fato vivenciado, que pode ter sido esse trauma, essa situação, e nesse fato, nessa memória, eu tenho o quê? Ligado a ela, eu tenho o quê? Eu dei um significado emocional para ela, para esse fato. Então, consequentemente, eu tenho emoção e crença envolvida. Esses são os conteúdos do nosso quê? Do nosso subconsciente, ok? Essas emoções e essas crenças têm uma frequência vibracional. Elas vibram em uma determinada frequência. E então a gente já tem memória, nós temos crenças e emoções e nós temos frequência. Essa frequência vai sair do nosso sistema, né? Ela vai sair e vai atrair elementos que estão em ressonância com ela. E é assim que nós criamos a nossa realidade. Porque o que são esses elementos? Situações, pessoas, coisas, né? Então, o que acontece? É por isso que muitas vezes a gente está atraindo uma determinada situação e a gente não entende por quê. Mas por que está acontecendo isso? Por que essa situação está recorrente? Porque ela está em ressonância com elementos que existem no meu subconsciente, que estão gerando uma frequência e que, consequentemente, estão atraindo uma determinada situação, tá? Eu vou dar aqui um exemplo bem básico, que é como se fosse assim. Uma pessoa, eu vou dar até um exemplo que fica mais fácil, né? Que ele é mais palpável, assim. A pessoa quer ter um relacionamento, né? Então ela quer muito ter um parceiro ou uma parceira, ela quer ter um relacionamento. Só que o que acontece? Faz de conta que é uma mulher. Aí ela quer ter um parceiro, uma parceira, ela quer ter um relacionamento. Aí o que acontece? Ela quer no consciente dela. Mas no subconsciente, o que existe de informação? Eu vou ser traída, né? Na minha família ninguém conseguiu se realizar, né? Afetivamente. E aí o que vai acontecendo? Eu quero, mas o que está gerando, o que está no meu subconsciente é a informação de que é perigoso, que não vai dar certo. E é isso que vai gerar a frequência vibracional que vai sair do meu campo, que vai atrair elementos em ressonância com isso. Então, atrai aquele relacionamento que não vai dar certo, aquele relacionamento que não que é difícil, é aquele relacionamento em que eu vou ser traída. Por quê? Porque é o que existe no meu sistema de crenças, é o que existe no meu sistema emocional. E aí, conscientemente, eu até quero, mas conscientemente é muito pouco, porque a nossa realidade é criada 95% pela nossa mente subconsciente e só 5% pela nossa mente consciente. Entendeu? Então, o que acontece? As imagens, elas nunca vão poder mudar, mas a carga emocional ligadas a elas, sim. Então, as informações do subconsciente, então aquela imagem ela não muda porque a situação está gravada, mas o que acontece? Todos os elementos do subconsciente, as crenças e as emoções ligadas a isso podem ser ressignificados e substituídos, podem ser mudados. Certo? Então, eu não mudo a imagem, mas eu mudo o que está ligado a essa imagem, o que existe no meu subconsciente. Consequentemente, eu posso mudar a vibração que eu emito, que aquela imagem está emitindo, e, consequentemente, eu posso criar uma realidade diferente, porque eu posso atrair elementos diferentes. E aí, eu quero deixar 5 dicas aqui para vocês, tá? Hoje. Então, a gente viu de uma forma bem geral sobre a criação da realidade, a gente vai falar sobre a manifestação de uma forma bem mais ampla. Mas o que eu gostaria de falar? A gente falou que a manifestação existem informações do nosso subconsciente
Então, o nosso subconsciente tem um papel super ativo na criação da nossa realidade. A nossa frequência vibracional tem uma relação super ativa, tem uma participação super ativa na criação da nossa realidade e a ação em si, a realidade em si. Então, em cada um desses vídeos, a gente vai falar um pouco sobre cada um desses pontos para a gente entender. Por exemplo, eu vou falar aqui, essas 5 dicas de hoje tem muito a ver com a frequência vibracional, propriamente dita, assim, diretamente, mesmo sem ainda falar sobre o que existe no nosso subconsciente que também está gerando essa frequência, mas porque a frequência vibracional é a frequência em que eu estou vibrando, certo? E a frequência que eu estou vibrando, inclusive, o que acontece? Tudo que entra pelos meus 5 sentidos determina a frequência que eu vibro. Então a gente vai entender um pouquinho dessa frequência, um pouquinho de tudo que eu posso, o que eu posso fazer ativamente para vibrar em frequências mais elevadas, porque uma coisa é certa. Como que você vai querer manifestar prosperidade em todos os sentidos, saúde, felicidade, se você vibra em baixas frequências? Não tem jeito, certo? Então aqui a gente vai falar como a gente pode, eu vou dar 5 dicas de como nós podemos agir proativamente nesse processo de elevar nossa frequência. E a primeira dica é: cuide da sua frequência vibracional ao acordar e ao dormir. Gente, isso é super, super importante. Por quê? Porque o que acontece? Quando você abre os olhos, você ali começou proativa, de forma bem proativa, a agir na criação da sua realidade, porque o que você vai vibrar a partir dali é que vai atraindo, né, os próximos elementos. Então, o que acontece? Você abriu os olhos e já falou: ai, que saco, que ter que acordar, e ter que trabalhar, e já começa a reclamar. Pensa bem, você ali começou a vibrar o quê? Em frequência de raiva, de chateação, de ressentimento. O que vai acontecer? Você vai atrair mais disso nas próximas horas, né? Então, é determinante a primeira hora ao você acordar e a última hora antes de você dormir são pontos fundamentais para a criação do seu dia e a criação da sua noite. Então, o que é a sugestão? Começar a olhar, né, para como você cria essa primeira hora. Então, se essa primeira hora você já acorda reclamando, nossa, que saco, que não sei o seu dia vai ser mais disso. Então, que tal você acordar cuidando mesmo da sua frequência? Então, se alongue, né? Cuide do seu corpo, cuide das suas emoções, né? Agradece pelo dia que está aí acontecendo, né? Comece a colocar foco naquilo que você quer que se manifeste, né? Coloque uma música, ou seja, cuide dessa frequência ao acordar. Eu vou dar dados mais específicos em outra dica lá na frente, mas eu já deixo claro isso. Cuide dessa frequência quando você, dessa primeira hora ao acordar. Faça coisas que você se sente bem, ok? Bem, a última hora antes de você dormir vai ser determinante para a sua noite. E lembrando que uma noite, ela bem dormida, significa saúde, significa prosperidade, significa harmonia, significa equilíbrio, né? Porque uma noite bem dormida libera todos os neurotransmissores e os hormônios necessários para a manutenção da nossa felicidade e do nosso bem-estar e da nossa saúde. Então, o que acontece? Se você é daquela pessoa que a última coisa, antes de dormir, você vai lá e coloca e fica vendo as redes sociais, fica se chateando, fica vendo coisas que você não gostaria, né? Então, o que acontece? Aí você já desliga o telefone e quer deitar e dormir. A qualidade do seu sono não vai ser boa, certo? Então, e nunca teve tantos casos, é porque não dá para abordar aqui nesse vídeo, mas a questão do nosso relógio biológico é super importante. E nunca teve tantos casos de pessoas dormindo mal. E isso quando não estão com insônia, dormindo super tarde. Então a gente precisa, né, de uma noite bem dormida.
de uma noite em que haja reparação e autocura, regeneração. Então, o que é a ideia? Antes de você dormir, o que você acha de já determinar um ponto? Então, tipo, a partir de 9 horas eu não vejo mais televisão, celular, redes sociais, nada disso. Você pode colocar uma música mais tranquila, já deixar a luz mais baixinha, uma luz mais suave, né, para ir liberando mais melatonina. Você pode tomar um chá, ou seja, você pode ir cuidando dessa frequência, né? Coisas que vão te relaxar. Gente, isso é muito fácil sentir, porque você vai saber quando você está numa frequência mais elevada ou numa frequência mais baixa. Se você está se sentindo angustiada, chateada, isso é porque a sua frequência está mais baixa. Então, por que não fazer coisas que vão gerar o quê? Bem-estar, ok? Então, primeira dica é cuide da essa primeira hora do dia e a última hora do seu dia, que vai determinar como vai ser a sua noite. A segunda dica tem muito a ver com a primeira, mas aqui vamos entrar mais especificamente. Crie uma rotina matinal. Eu aqui não vou nem entrar no mérito do horário que você vai acordar, mas crie uma rotina. Acorde um pouco mais cedo se você vai virar para mim nesse momento e falar que você não tem tempo. Gente, vamos começar a entender que o processo de autorresponsabilidade, o processo de cocriação exige autorresponsabilidade. Não ter tempo não é algo que seja autorresponsável. A gente pode dizer que nós temos prioridades. Até mesmo a pessoa que fala assim, mas eu tenho um filho pequeno, eu tenho isso, aquilo, ótimo, mas a sua prioridade nesse momento é cuidar do seu filho pequeno, então, não é porque você não tem tempo. Todas as pessoas do mundo têm o mesmo número de horas do dia, certo? O mesmo número de minutos, segundos e horas. O que vai mudar são as nossas prioridades, e não tem problema nenhum a gente ter determinadas prioridades ao invés de outras, mas se você se você está vendo esse vídeo e acha que isso pode ser uma contribuição para você, pratique uma rotina matinal. Então, por exemplo, se você não tem tempo hoje acordando às 7, acorda às 6h30, acorde às 6, o que você decidir colocar nessa rotina. Mas coloque coisas que vão alimentar positivamente as suas emoções, a sua mente, o seu corpo. Então, por exemplo, faça práticas, acorde o corpo. Nessa rotina vale super a pena colocar, por exemplo, uma dança. Então você escolhe aquela música que vai acordar cada célula, que você vai se sentir super ligada, super assim, sabe, quando a gente tá expansiva? E aí você vai e coloca uma música que te motive. Por exemplo, faça um alongamento, uma prática de yoga, o que você decidir para ativar o seu corpo. Né? Você pode começar fazendo as afirmações. Então já coloca algumas afirmações daquilo que você deseja manifestar, lembrando, né? Eu vou falar mais na frente um pouco sobre as afirmações, como elas devem ser, mas só pegando um gancho, sempre no afirmativo, sempre no positivo, né? Na primeira pessoa e no presente. Monte suas afirmações, aquilo que você gostaria de já estar vivendo, e fale essas afirmações como se fossem reais. Pratique uma meditação, uma prática de silêncio, entendeu? Então, monte essa rotina. Agradeça coisas pelo seu dia, agradeça pela sua noite, agradeça por aquilo que você gostaria de estar manifestando como se já fosse real. Então, isso é uma prática super importante, porque a rotina matinal, você está literalmente co-criando o seu dia. Vale até a pena imaginar todo o seu dia formando imagens de como você gostaria que ele fosse. Vai ficar muito mais fácil de você atrair esses elementos, né, para você. Vamos? Terceira dica, lembre-se que tudo que entra pelos seus 5 sentidos está atuando na sua frequência. Então, você cuide do que você está vendo, ouvindo, sentindo, do que você está comendo, do que você está ouvindo, né? Qual a música, o que você está vendo. Se você está vendo aqueles programas super agressivos, como que é isso para você? Porque tudo que entra pelos 5 sentidos tem uma ligação, a gente está dando um significado emocional também para isso, tá? E está mexendo na nossa frequência. Então é hora da gente começar a olhar o que está entrando pelos meus 5 sentidos, o que está entrando pelos meus olhos, ouvidos, nariz, boca, pelo meu tato. E a gente vai entendendo melhor também o que é que está atuando aí, né? E agindo aí na nossa frequência. Quarta dica,
pratique rotinas de autocuidado, principalmente se você for mulher. Olha, existem muitas dicas de autocuidado ligadas à questão, por exemplo, da nossa ginecologia, da ginecologia emocional e natural, que são coisas que têm uma ligação muito forte, por exemplo, com os nossos ciclos, né? Daqueles momentos da do nosso ciclo que a gente tá, por exemplo, mais cansada, ou aquele dia que a gente chega, nossa, sabe, mais desanimada e tudo. Vai praticar, tipo assim, rotinas mesmo de autocuidado, uma automassagem, um escalda-pés, sabe, coisas que nutrem a gente. O que é que te nutriria? Tipo, eu vou cuidar de mim hoje eu vou tomar aquele banho bem gostoso, né, fazer um banho, fazer uma automassagem, cuidar de mim. Você tem cuidado de você? Isso também altera literalmente a nossa frequência vibracional. Primeiro, porque a gente está olhando para a gente mesmo, né? Uma coisa que muitas vezes a gente não faz. E quinta dica pratique assim. Você vai colocar o seu tempo, você vai colocar como isso pode ser feito, um detox de redes sociais. Gente, a gente está muito inserido em muitos estímulos, né? A gente tá aí, Facebook, Instagram, nossa, são tantos, WhatsApp, um monte de coisa, e o tempo todo a gente recebendo informações e nos conectando a isso. E o pior é que às vezes a gente não tira e não libera isso nem na hora, por exemplo, de comer. Então é hora da gente começar a repensar esses hábitos. Porque, e principalmente se você vai falar assim, é muito difícil, é aí mesmo que você precisa. Porque tá havendo um nível de dependência grande. Então, às vezes é importante. Olha, a partir de 9 horas eu não vou usar mais. Eu vou ficar tal dia um dia inteiro sem pegar nas redes, né? Só pra. E pra você ir trabalhando essa questão do seu desapego, trabalhando essa questão de como que isso atua em você. Eu mesmo já vi muitas pessoas falando, né, que começa a ver, por exemplo, a gente está num momento assim a parte política, econômica, pegando muito fortemente, então muita gente começa a ver, começa a ficar com raiva, ficando ressentida, e isso aí tá mexendo na frequência. Então a gente tem que começar a olhar para tudo isso. E de repente a gente não entende por que a gente está criando mais disso, porque a gente está enchendo o nosso sistema dessas informações. Bem, nos próximos. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que seja produtivo para vocês, né? Nossa, daria para ficar muito tempo falando, mas eu já passamos de 30 minutos, né? Que nem era para extrapolar tanto. Mas espero que seja útil. No próximo vídeo, aqui a gente falou sobre frequência vibracional. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os elementos do subconsciente, que são as crenças, as emoções, os significados emocionais, né? A gente vai falar um pouco disso. E eu aguardo vocês. E muito bom estar com vocês aqui nessa jornada que foi feita com tanto carinho para vocês. Beijo grande.